Muito bem, meus caros. Então, estamos tratando ainda dessas normas fundamentais, tratando aqui do negócio processual, né? Desse negócio processual, meus caros, então, nós temos esse autorregramento, e eu trouxe esse quadro aqui, por favor, meu caro Ivan, apenas para mostrar para vocês que esse negócio processual, ele não é tão novo como a gente pode imaginar. Ok? Que o CPC 73, ele já aqui trazia essa possibilidade, mas bem restrita, situações aqui mais restritas, né? Então, quando eu tenho, por exemplo, aqui na estipulação de um foro de eleição, ok? Então, foro de eleição é um negócio processual típico. Suspensão do processo é um negócio processual típico. Agora nós temos outros exemplos possíveis de negócios processuais, que são o quê? Negócios processuais atípicos. Por exemplo, vejam só, a previsão da impenhorabilidade de determinado bem. Elas estipulam que determinado bem, havendo aqui uma demanda entre elas, não poderá ser penhorado. Vejam que importante. Um outro exemplo, instância única. Outro exemplo, ampliação ou redução de prazos. Acordo para permitir a intervenção de terceiros fora das hipóteses legais. A questão de competência relativa, que também pode ser aqui alterada, vedado para a competência aqui absoluta, né? Então, meus caros, nós temos aqui várias situações que não estão indicadas na lei e que podem aqui ser objeto dessa negociação. Muito bem. Mas para que ela ocorra, há necessidade da observância de determinadas normas, de determinadas regras. Quais são elas? Vejam só. Nós temos aqui normas disciplinadoras dessa negociação processual. Quanto ao momento, elas podem ser anteriores ou posteriores à litispendência. Elas podem ser anteriores aqui à relação processual instaurada, ou pode ser incidental. Para que sejam válidas, o que nós precisamos? Vejam só. Para que sejam válidas, para que seja válido o negócio processual, tem que ser celebrado por pessoas capazes, deve possuir um objeto lícito, deve ser observada a forma prevista ou não proibida em lei. Forma prevista e também aqui não proibida em lei. Então nós temos aqui necessidade da capacidade processual, ok? E com uma situação possível de incapacidade processual negocial. Essa incapacidade processual negocial, ela pode advir de uma situação de vulnerabilidade. Então, da vulnerabilidade, eu posso ter essa incapacidade processual para aqui estabelecer esse negócio processual. Então, vejam só. Então, da situação de vulnerabilidade, em que nós presenciaremos, verificaremos uma situação de desequilíbrio entre os sujeitos, nós teremos aqui essa incapacidade processual. Imaginem vocês, por exemplo, em um contrato aqui de consumo, em que o fornecedor estipula aqui com o consumidor uma vedação à produção de determinadas provas. Ou estipula aqui determinadas regras em que nós temos essa situação de vulnerabilidade decorrente de estarmos do outro lado com um consumidor. Então, nesse caso de consumo, nós não podemos dizer que está vedado o negócio processual. Não, mas nós podemos dizer que essa situação de vulnerabilidade pode aqui
transpor-se em uma situação de incapacidade processual negocial. Ok? Pode levar a essa incapacidade processual negocial. Bom, esse negócio processual, meus caros, ele vai produzir efeitos imediatos, a não ser que exista uma previsão em sentido contrário. Muito embora nós teremos aqui essa necessidade de homologação pelo juiz, mas ele já produz efeitos desde o momento aqui em que ele será celebrado, e o juiz, por sua vez, o juiz deve respeitar o autorregramento aqui das partes, a não ser que nós tenhamos aqui uma ofensa à ordem pública, a não ser que nós tenhamos uma situação de nulidade, ok? E de vulnerabilidade. Ou seja, vejam só, de acordo com o artigo 190, nós não precisamos propriamente da concordância do juiz. O que o juiz vai fazer é tão somente verificar se estão preenchidos os requisitos e se não há impedimentos para a celebração desse negócio processual. Ok? Paralelamente ao negócio processual, nós temos também a possibilidade do acordo quanto ao calendário processual. Calendário processual. Meus caros, o que é esse calendário processual? Artigo 191 do novo Código de Processo Civil traz esse calendário. Vejam só, no calendário processual, nós temos um acordo já entre as partes e o juiz. No negócio processual, eu tenho um acordo das partes e o juiz vem e homologa. Já no calendário processual, diferente. Teremos a participação do juiz. O que é o calendário? Propõe-se a ação e depois temos um ajuste entre as partes e o juiz no seguinte sentido. A contestação será apresentada até tal dia. Até tal dia teremos a possibilidade de réplica. Até tal dia as partes vão especificar as provas, ok? E com já audiência designada para tanto de tanto. Vejam só, já tenho atos processuais aqui futuros com data designada para sua realização. A partir do quê? A partir de um calendário processual que foi estipulado aí no artigo 191 do novo Código de Processo Civil. Ok? Nós temos aqui algumas questões importantes. Pergunto a vocês, se o juiz, por exemplo, não homologar o negócio processual, o juiz se recusa a homologar o negócio processual, será que cabe algum recurso dessa decisão? Vejam só, no novo Código de Processo Civil, conforme a gente vai ver, nós teremos que o agravo de instrumento, ele será cabível unicamente em determinadas situações. Artigo 1015 do novo CPC. Então nós temos um rol das hipóteses em que será cabível a interposição do agravo de instrumento. Ok? Perfeito, Luciano. Então eu tenho a possibilidade aí do agravo de instrumento 1015 do novo Código de Processo Civil. Qual que é a nossa pergunta? Será que foi previsto no 1015 a possibilidade de interpor recurso contra a decisão do juiz que nega a homologar aqui, que nega a homologação do negócio processual? Vejam só. Não há previsão no 1015 do novo Código de Processo Civil. E vejam, vai surgir aqui o problema se o novo CPC traz aqui um rol taxativo ou um rol exemplificativo. Será uma questão aqui importante que a doutrina vai ter que trabalhar bastante.
Alguns autores já colocam que se trata de um rol taxativo, enquanto outros já trazem que se trata de um rol exemplificativo. Nesse caso mesmo, em que o juiz nega a homologação aqui, nós temos a situação de que não há previsão disso em 2015. Mas alguns autores, como por exemplo o professor Didier, ele aqui indica na sua obra a possibilidade da aplicação por analogia do 1015, inciso 3 do novo CPC. Vejam só. Cabe agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que versarem sobre, inciso 3, rejeição da alegação de convenção de arbitragem. Então, para ele, essa situação também seria aplicável aqui ao fato ou à situação decorrente da não homologação do negócio processual. Ok? Muito bem. Nós temos aí no seu material de apoio alguns enunciados que foram aprovados pelo Fórum Permanente de Processualistas Civis, que vem se reunindo desde muito antes aqui da aprovação do novo Código de Processo Civil, e eles vêm aí aprovando enunciados. Esses enunciados que eu coloquei no seu material de apoio, eles ajudam bastante aqui a compreender toda essa situação referida e relativa ao negócio processual. Tudo bem? Então vimos um princípio do autorregramento aqui procedimental pelas partes, ok? Entre os princípios que compõem as normas fundamentais do novo Código de Processo Civil, ok? Vamos começar agora, meus caros, com um outro princípio, que é o princípio da boa-fé processual. Vejam só. Na primeira aula, eu disse para vocês, o processo, de acordo com a visão do novo Código de Processo Civil, ele é uma comunidade de trabalho, em que as partes e terceiros vão comparticipar, em que nós teremos aqui essa participação de todos, a partir de um contraditório que não permita a surpresa, mas um contraditório que permita uma influência, ok? Que o juiz seja influenciado, e a partir daí nós temos determinados deveres. Deveres do juiz, mas também temos deveres aqui das partes, ok? Entre esses deveres, nós temos um dever de comportamento ético, um dever de comportamento probo. Ora, se eu tenho aqui esse chamamento das partes para buscar uma solução justa do processo, se eu tenho essa necessidade de fundamentar as decisões judiciais, de explicar, de auxiliar as partes também têm esse dever para com o processo de aqui participar de forma proba, de acordo aqui com os modelos, com os padrões éticos. Isso é o quê? É o princípio da boa-fé processual. Meus caros, esse princípio da boa-fé processual está indicado no artigo 5º do novo Código de Processo Civil, que fala o seguinte, olha só. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve comportar-se de acordo com a boa-fé. E vejam, meus caros, boa-fé aqui não é a boa-fé subjetiva, é a boa-fé entendida como norma de conduta, ou seja, é a boa-fé objetiva. É a boa-fé no sentido de que o que eu espero, qual que é a conduta que se espera aqui das partes? Qual que é a conduta que se espera aqui do juiz, de todos aqueles que participam do processo? É a boa-fé objetiva, é o que eu espero, não é a intenção. Porque às vezes a parte pode praticar um ato, ok? A parte pode praticar um ato sem ter a intenção. Sem ter a intenção. Ela pratica o ato sem ter a intenção. Mas nós esperamos uma boa-fé, nós esperamos uma conduta daquela parte que seja aqui de acordo com moldes que se observem aqui padrões éticos. Então, por que você está dizendo isso, Luciano? Porque não estou analisando aqui a questão de dolo, não estou analisando a questão de culpa, estou analisando a questão de comportamento. Então, é isso que traz aqui
o artigo 5º. Em resumo, vejam só, o princípio da boa-fé processual, ele encontra fundamento constitucional, adotando o Supremo Tribunal Federal a tese de que a cláusula do devido processo legal exige um processo leal e pautado na boa-fé. Então, o devido processo legal, ele tem aqui, concomitantemente, essa exigência. E se eu tenho o devido processo legal como um princípio nuclear, nós temos, como já dissemos, princípios aqui que vão andar, vão aqui estar em órbita, ou na órbita aqui, ou que estão aqui tramitando, né? E que devem observar todo esse regramento. Em suma, vejam, esse processo deve ser justo, ou seja, esse processo justo deve ser ético e leal. Isso que é o princípio aqui da boa-fé processual. Como é que vai se concretizar, meus caros, esse princípio da boa-fé processual? Em primeiro lugar, com uma proibição de agir de má-fé. Então vejam, a má-fé, a proibição de agir com má-fé é uma das situações de concretização desse princípio da boa-fé processual. E quando nós teremos que a parte agirá com má-fé? Vejam o artigo 80 do novo Código de Processo Civil. Considera-se litigante de má-fé aquele que deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Vejam só, deduzir pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso. Meus caros, no novo Código de Processo Civil, alguém formulou uma pretensão, eu vou lá e vou resistir, vou apresentar minha defesa, simplesmente por apresentar a defesa contra texto de lei, não estou trabalhando aqui nenhuma questão interpretativa, eu tenho o quê? Eu serei litigante de má-fé. Olha só, aquele que alterar a verdade dos fatos, que usar do processo para conseguir objetivo ilegal, que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, que proceder de modo temerário ou em qualquer incidente ou ato do processo, que provocar incidente manifestamente infundado, que interpuser recurso com intuito manifestamente protelatório. Então, vejam só, nós temos aqui que a concretização do princípio da boa-fé processual ocorre, em primeiro lugar, com a proibição de agir com má-fé. Ok? E agir com má-fé, de acordo com o artigo 80 do novo CPC, será aqui nessas situações. Agora, também temos, meus caros, uma outra forma de concretizar esse princípio da boa-fé processual, que é o quê? Vejam, a proibição do venire contra factum proprium. O que é isso? A proibição de exercício de uma situação jurídica em desconformidade com um comportamento anterior que gerou no outro uma expectativa legítima de manutenção da coerência. Luciano, me explica isso. Imaginem vocês que eu sou o responsável por uma nulidade processual, ok? Eu sou aqui o responsável por uma nulidade. Eu posso pedir depois essa nulidade? Não posso. Por quê? Porque eu não posso aqui, eu tenho uma proibição de exercício de uma situação jurídica em desconformidade com o meu comportamento anterior. Se o meu comportamento anterior, meus caros, foi no sentido de proporcionar essa nulidade, eu não posso alegá-la posteriormente. Ok? É a proibição do venire contra facto próprio. Eu não posso alegar essa nulidade porque fui eu que dei causa a ela. Então, eu não posso pedir a invalidade de um ato cujo defeito eu dei causa.
Ok? Por quê? Porque isso vai propiciar aqui uma situação contraditória, que será responsável pela quebra de confiança. Então, se eu causo nulidade e depois peço aqui esse reconhecimento, eu estarei praticando um fato contraditório. Eu estarei aqui proporcionando uma quebra de confiança na minha pessoa. Ok? Então, também nós teremos aqui que a concretização do princípio da boa-fé processual vai ocorrer, então, com a proibição de agir de má-fé, de agir com má-fé, também a proibição do venire contra factum próprio, e também aqui, meus caros, com a proibição de abuso de direitos processuais, ou abuso do direito de defesa. Um abuso de defesa é uma situação também. Uma outra situação, meus caros, faz aqui referência a suprécio. O que é isso, Luciano? O que é a suprécio? Vejam só. Em decorrência aqui da suprécio, nós temos a perda de poderes processuais por conta do não exercício por tempo suficiente a criar no outro a expectativa de que a situação não mais seria exercida. Ok? Ou seja, nós temos no processo, por exemplo, uma nulidade. Ok? Tem no processo uma nulidade. Uma nulidade absoluta. Não fui eu quem dei causa àquela nulidade absoluta. Mas o processo termina, nós temos aqui depois recurso, terminou, etc. Nós temos aqui execução e depois disso tudo, eu quero aqui alegar o quê? Eu quero alegar uma nulidade absoluta, mesmo lá na ação rescisória, por exemplo. Vejam só, meus caros, por conta de todo esse tempo transcorrido, gerou-se uma expectativa de que aquela situação não seria mais exercida. Isso que é o que se denomina de suprécio. Então, a perda de um poder processual por conta do não exercício por tempo suficiente para criar aqui essa expectativa de que a situação não seria mais aqui exercida. Você quer ver um exemplo prático, uma aplicabilidade prática? É o que o Superior Tribunal de Justiça vem reconhecendo e denominando de nulidade de algibeira. O que é essa nulidade de algibeira? Vejam só. Aqui, vamos lá. Aqui. A jurisprudência do STJ atenta à efetividade e à razoabilidade, tem repudiado o uso do processo como instrumento difusor de estratégias, vedando assim a utilização da chamada nulidade de algibeira ou de bolso. O que é isso? É aquela nulidade que está guardada, né? Está guardada e que vai ser utilizada em um momento posterior. Então a parte deixa passar o prazo, muito tempo, para alegar essa nulidade posteriormente. Lá em grau recursal, por exemplo. Então nós temos que isso é denominado de nulidade de algibeira. Ou nulidade de bolso, que não será reconhecida por conta do quê? Por conta da efetividade, por conta da razoabilidade e também por conta aqui da boa-fé processual. Ok? Por conta da boa-fé processual. Então temos aqui situações que nos levam à aplicabilidade dessa boa-fé. Ok? O que então nós temos aqui? Quais são exemplos que nós temos, situações que nós temos, que haverá necessidade da sua aplicação? Temos aqui, por exemplo, um dever de cooperação entre as partes. As partes devem cooperar
aqui para que o processo possa ser conduzido e que nós tenhamos, ao final, uma sentença de mérito justa. Nós temos aqui um negócio processual que deve observar o quê? A boa-fé. Nós temos que a decisão judicial, ela tem que observar, ela tem que ser aqui interpretada de acordo com a boa-fé processual. E assim por diante, tá bom? Então, mais um princípio aqui, integrante das normas fundamentais do novo Código de Processo Civil, que é o relativo aqui à boa-fé. Tá legal? Vejam que nós fomos aqui, nós avançamos, né? Nós não ficamos naquela boa-fé do CPC 73, que trata da questão da possibilidade de multa, etc. Não. Fomos aqui na verificação. Fomos aqui em enxergar a boa-fé como uma norma de conduta ética exigida aqui para as partes e para todos aqueles que participam do processo. Ok? Meus caros, nós temos que iniciar agora também uma análise do princípio da igualdade no processo. Ok? Do princípio da igualdade. Vejam só. E o princípio da igualdade, ele está relacionado ao direito jurisprudencial. Por quê? Não há nada pior do que aplicar uma jurisprudência, aplicar uma decisão judicial para uma determinada pessoa, e essa decisão judicial tenha um posicionamento X, e para uma outra pessoa que se encontra na mesma situação, nós aqui presenciarmos a aplicação pelo juiz de uma tese diferente. Então eu tenho, e o novo CPC busca isso, que essa jurisprudência ela seja uniforme aqui, que ela seja aplicada para todos, partindo-se de determinadas situações aqui, ou determinadas situações fáticas. Se essa situação fática for igual, a aplicação do direito deve ser igual também. Se aquela situação ela pode ser estendida a outras situações, então também temos a necessidade de observância dessa regra. Ok? Então, para que nós tenhamos essa igualdade, eu vou buscar aqui algumas prerrogativas no processo e teremos essa efetividade também desse direito jurisprudencial. Então, por conta disso, que nós vamos examinar agora a questão desse direito jurisprudencial, ok? Para a gente poder entender como se dará a igualdade nesses termos. Meus caros, se nós observarmos as demandas de um modo geral, nós vamos aqui poder perceber que existem três espécies. Tem aquele litígio que é individual ou é de varejo. Alguém foi lá, bateu no meu carro, colidiu meu veículo, eu ingresso com uma ação indenizatória contra o causador do dano. Ok? Nós temos aqueles litígios que são coletivos. Exemplo, uma ação civil pública proposta pelo MP em face de uma empresa poluidora. Ou em face aqui de várias empresas poluidoras. Então, é um litígio coletivo. Vamos tutelar aqui interesses difusos, coletivos, individuais, homogêneos e assim por diante. Ou também temos uma litigiosidade em massa. Quer ver um exemplo? Um exemplo de litigiosidade em massa? Vamos lá. Uma ação do plano verão. Essas ações do plano verão, plano Collor. Né? Ações de servidores públicos contra a União, contra os estados. São ações em massa. E para essas ações, também denominadas de ações individuais, repetitivas ou seriais, nós teremos aqui a necessidade da aplicação de um microsistema de litigiosidade repetitiva. Porque esse microsistema, ele será aplicado a essas ações
para que nós tenhamos decisões iguais, decisões que vão observar um determinado precedente, ok? Então teremos aqui a observância do princípio da igualdade, que vai impor aqui a mesma solução para situações jurídicas semelhantes, ok? Então nós vamos aqui estudar no terceiro bloco esse direito jurisprudencial a partir de todas essas observações.